A 17ª Vara Federal de Brasília concedeu em julho segurança ao mandado impetrado pela Autoridade Portuária de Santos contra a decisão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que havia declarado nula a norma que fiscalizava o cumprimento de convenção internacional sobre o descarte irregular de água de lastro nos oceanos, inclusive no estuário, enseadas e baías da Baixada Santista. O assunto, no entanto, ainda é alvo de debates. O descarte incorreto da água de lastro pode causar sérios danos ambientais. Essa água de lastro, ela auxilia o navio na sua estabilidade. E qual o problema, né, que foi observado pela comunidade internacional é que diversos organismos vivos acabavam sendo, né, eu estou pegando água em um porto, estou indo para um outro porto em outro lado do mundo, eu estou transportando agentes invasores, de certa forma, né, alguns tipos de organismo, que não estão adaptados àquela região, e aí acaba causando um dano devastador, né? São chamados também de espécies invasoras. Bom, eu gerei aí um desequilíbrio ecológico, aí eu vou ter problema com pesca artesanal, com contaminação de água costeira, ameaça de saúde pública, então é algo extremamente sério. E isso a gente já está tendo reflexo aqui na nossa comunidade pesqueira. Uma situação que gera preocupação em cidades como Santos. Santos ele vive de duas coisas, é o porto e o turismo, que deve ser fomentado cada vez mais. Se eu não tenho uma baneabilidade e as praias em condição, eu começo a comprometer também o meu segundo ganha-pão aqui da cidade. Sem contar que eu aumento a ida das pessoas indiretamente ao setor público de saúde, a utilizar o setor público de saúde. Então, o impacto no estuário, ele é multidimensionado, né? É multidimensional, ele atinge diversas áreas. Por isso, um assunto como este não deveria gerar desentendimentos entre órgãos públicos de esferas diferentes. Essa norma internacional é de 2004, ela foi assinada pelo Brasil em 2010 e só foi inserida no nosso ordenamento, ou seja, 12 anos depois. E até agora, começou a se discutir agora em 2020, 2021, 2022, isso aqui no maior porto da América Latina. Então, alguma coisa está errada. E discutir por quem? Pela própria, né, Autoridade Portuária de Santos. É legítima a intenção, ambientalmente falando, eticamente falando? É. Só que essa exigência, ela está prevista na legislação federal? Não. Ou seja, a ANTAQ se intrometeu justamente por quê? Porque não temos legalidade em termos de APS, a própria convenção e nem mesmo o próprio ordenamento jurídico brasileiro, né, determina que a autoridade portuária seja responsável por produzir uma norma dessa que vai causar um impacto jurídico bastante interessante. E o especialista dá como referência o que acontece em outros portos do mundo. Eles criaram aí, primeiro, junto ao ente público, uma norma clara federal, que deixa bem, determina de quem é qual a responsabilidade. Isso podia ser inserido aqui no nosso ordenamento. Então, junto com a ANTAQ, Marinha, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, defina o papel ambiental da autoridade portuária, que hoje ele é citado só na própria lei de portos. Cria-se aí, o que foi feito lá fora, uma alternativa, um sistema de certificação voluntária, né, Ecoports, Green Marina, eu tenho vários modelos aí, onde eu coloco o posicionamento do navio na fila, que tem o certificado que não tem, ou seja, eu dou bonificação para aqueles navios que trazem ou aderem à certificação, eu crio um esquema voluntário que, de certa forma, de forma direta ou indireta, acaba facilitando e não levando grandes encargos ao próprio operador. Posso criar ainda um protocolo setorial pactuado, né? Metas, indicadores, crio aí adesões coletivas e tenho que ter a inclusão das comunidades costeiras, né? Criar aí comitês de políticas compensatórias. Alexandre Machado finaliza afirmando que a solução deste caso deveria ser tratada pelo Legislativo Federal. Seria aí no nosso Congresso, né?
determinar de forma mais clara, junto com essas principais agências que eu falei, a ANTAQ, a própria Autoridade Portuária, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, se juntar ali, se reunir e criar uma legislação objetiva para operacionalizar a questão ambiental em portos no Brasil. Não estou falando somente de Santos, portos no Brasil. É que Santos é um espelho, né? Quando a gente olha assim, né? Então eu crio aí, né, um caminho para tentar resolver esse conflito atual. Então eu preciso construir uma governança portuária que seja muito mais legítima, inclusiva e sustentável. E aí não deixo ninguém refém da própria legislação.